Sejam bem-vindos todos os professores e eu grata, muito agradecida por ter escolhido esse tema, né, para nos assistir, tá? Eu agradeço também em nome do professor Dr. Valdir Leonel, da professora Elza, nossa secretária, nosso superintendente. O tema é as reflexões sobre a Lei 11.000 e o seu desdobramento. Quem apresenta hoje nessa live é a professora Marilene. Nós duas, tá, fazemos parte da Divisão de Educação e Diversidade da CEMED, e é um tema não novo, não é um tema novo. Vocês estão vendo que a lei é de 2008, mas um tema que precisa ser cultivado, né? A lei precisa ser feita, né? E eu vejo que nós não temos escolas indígenas, nós temos alunos indígenas que frequentam as nossas escolas. E para isso, nós, professores, precisamos estar atualizados justamente para fazer que se cumpra a Lei 11.645. Tá? E sempre, enquanto professores, nós temos que estar sempre nos atualizando. E o debruçar sobre as questões indígenas, né? Nós temos vários autores, antigos até, outros novos, mas é uma coisa que vem sempre como uma areia movediça, está sempre em movimento, né? Tem uma leitura que eu gosto, uma autora, uma historiadora que eu gosto muito, que é a Mary Del Priore. Ela discursa o Brasil colonial, o império, de uma forma gostosa, de uma forma baseada em documentos e arquivos, ao qual ela foi fazer a pesquisa. E esse livro dela, Histórias da Gente Brasileira, né, número 1 é Colônia, tem uma parte que ela fala sobre os índios no cotidiano de brancos. Muito interessante, tá? E de uma maneira discursiva gostosa, para que você, professor, possa estar se atualizando, né, para nós estarmos assim atuando com os nossos alunos indígenas, certo? Apresenta a professora Marinês, doutoranda em educação, né, pela UCDB, e é com você, professora. Obrigada, professora Magali. Agradeço o incentivo para a realização dessa live. Quero agradecer também os intérpretes de Libras, né, que estão aqui, fazendo um trabalho intenso nas nossas lives, os técnicos da DITEC, que têm nos ajudado muito, que também estão aqui conosco, né, nos auxiliando, nos ensinando a transgredir, né, a romper com barreiras em relação às mídias tecnológicas, das quais eu tenho que enfrentar os meus limites tecnológicos, que eu confesso que não são poucos, né? Então, nossa live tem como tema, né, as reflexões sobre a Lei 11.645 e os seus desdobramentos no fazer pedagógico, dando ênfase na temática indígena, né? Lembrando que essa lei, ela torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira indígena em todo o currículo escolar. Mas a nossa ênfase aqui é na temática indígena. Pode passar. Pode ir mais. Então, esse é o nosso objetivo, né? Nós vamos fazer uma reflexão sobre essa lei, né? De como que ela chega na escola e como ela é interpretada. Não é uma lei nova, como a Magali falou, mas ela ainda tensiona um pouco o espaço escolar. Né, em nossas formações presenciais, nós temos falado muito, né, sobre a aplicabilidade da lei na prática pedagógica. Né? Então, hoje a gente faz uma reflexão sobre isso a partir da nossa experiência na formação de professores e de como a lei chega na escola e como é interpretada. Pode passar o próximo slide. Aí eu trouxe aqui um pouquinho do La Roça, né, para a gente fazer uma reflexão, né, que a experiência, ela tem a ver também com não saber, com o limite do que já sabemos, com o limite de nosso saber, com a finitude do que dizemos.
Então, essa live, né, que eu preparei hoje, ela traz os limites da minha experiência, né, enquanto professora, enquanto formadora, e também traz os limites daquilo que eu sei e daquilo que eu não sei. Pode passar o próximo slide. Então, num primeiro momento, hoje aqui, né, nós vamos contextualizar historicamente a Lei 11.645 de 2008 e os seus desdobramentos legais. E num segundo momento, nós buscamos compreender como ela se concretiza nas políticas educacionais e como chega às escolas como um dispositivo legal, técnico e pedagógico a ser implementado no currículo escolar, tensionando as instituições educativas. Né? A implementação da lei, ela tem desafiado as práticas pedagógicas e as propostas curriculares a romper com o modelo de educação homogeneizadora e excludente, que ainda faz parte do cotidiano escolar, né? De uma formação também que nós, enquanto professores, passamos. Então, essa lei, ela vem oportunizar outras experiências e outros saberes que fazem parte do conhecimento da diversidade de povos que compõem a população brasileira no contexto latino-americano. A gente fala pouco, né, sobre essa questão da América Latina, né, da gente ser latino-americano. Isso, quando a gente vai trazendo isso numa formação, acaba soando até como estranho, né? A gente acaba fazendo um esforço para falar, nossa, eu sou latino-americano. Pode passar para o próximo. Então, para que isso aconteça, né, nós precisamos questionar e desconstruir as narrativas ocidentais que ainda fundamentam o nosso imaginário latino-americano e compreender que o povo brasileiro é formado por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais distintos e que possuem culturas e histórias próprias, que se constituíram a partir da colonização, né, da colonização do Brasil, ou melhor dizendo, antes da colonização não existia povo brasileiro, né? O povo brasileiro é um povo muito recente. Somente com a denominação do Brasil é que o povo brasileiro começa a existir, né? É quando começa a se constituir enquanto identidade nacional. Né? E tudo isso é resultado de um processo histórico, cultural, social, que é composto por diferentes grupos étnicos que aqui já habitavam o Brasil antes da colonização e por outros povos que vieram depois com a colonização, né? E que resulta no povo brasileiro. Pode ir para o próximo. Então, essa é a nossa diferença, né? Por isso que nós somos povos diferentes. O problema é que, na maioria das vezes, a diferença, ela aparece como uma categoria para legitimar a desigualdade e não como uma categoria para afirmar a identidade, né? E uma cultura. Então, o que nós precisamos fazer é pensar, elaborar políticas educacionais neste contexto, né? E que exige analisar como as coisas acontecem, emergem, dão sentido e significado às coisas e às relações que são estabelecidas em cada grupo. Né? Ou seja, enquanto professores, nós precisamos compreender historicamente como as diferenças são e continuam sendo construídas no espaço de representação que estão atrelados às relações de ser, poder e saber. Né? As nossas diferenças ainda no espaço escolar, elas não são, não só no espaço escolar, mas como em outros espaços, elas não são valorizadas. Né? A diferença ainda é vista como algo de inferioridade. Em 2008, quando a lei entra na escola, o primeiro entendimento que se teve, né, o que ainda acaba tendo, é que esta é uma lei para ser trabalhada nas escolas em territórios indígenas, né, com as comunidades indígenas, pois até então a legislação educacional voltada para atender os povos indígenas estavam direcionados para os territórios indígenas, né, tudo que existia de lei para atender os povos indígenas eram dentro de territórios indígenas e não fora. Então, diante disso, a gente fazia, né, o seguinte questionamento, né, ou uma reflexão de quem que precisa aprender e conhecer sobre a história e a cultura indígena, né?
quem são os povos indígenas, os não indígenas, quem que precisa aprender sobre a sua história, né? Por um lado, entendemos que não são os povos indígenas que precisam aprender sobre a sua história e sua cultura, mas sim todo aquelas pessoas, né, a quem foi negado esse conhecimento, que vivenciaram uma cultura escolarizada chamada universal, acreditando que todos somos iguais, né? Nós somos produtos dessa história, dessa escolarização universal, né? Que somos todos iguais, não somos diferentes, né? E hoje a gente vê que não é bem assim. Mas, por outro lado, nós também entendemos que os povos indígenas também precisam conhecer sua história. Por quê? Porque eles também passaram pelo mesmo processo de escolarização que nós. E eles também tiveram sua história negada e silenciada a partir dos parâmetros de homogeneização, integração e negação das suas diferenças. Próximo slide. Então, um outro entendimento que se teve sobre a lei foi que ela deveria ser trabalhada, né, em escolas urbanas. Né? No primeiro momento achava que era só para terra indígena, aí no segundo momento, então, já que é para trabalhar nas escolas urbanas, então só onde há alunos indígenas matriculados, né? Então, aí nós voltamos no mesmo questionamento, né? Por que somente os estudantes indígenas precisariam estudar sobre a sua história e não os estudantes não indígenas? Sendo que é uma história que faz parte da Constituição do Brasil, da formação do povo brasileiro, que foi invisibilizada, né, durante séculos. Próximo slide. Então, e por fim, né, um outro destaque que a gente faz é que quando se compreende que quem precisa estudar sobre os povos indígenas não são os povos indígenas, e sim todos nós, não indígenas também, é que se percebe que em pleno século XXI não há nada ou quase nada na história oficial do Brasil sobre os povos indígenas, e que o pouco que há é de forma fragmentada e deturpada, registrada a partir de uma visão colonial por aqueles que tinham domínio de uma escrita estereotipada e distorcida sobre os diferentes povos. Então, o que aconteceu, né? Os povos indígenas, eles têm uma cultura ágrafa, não tem escrita, né? A cultura deles é oral, eles vêm da oralidade. E quem tinha domínio da escrita eram os colonizadores, e eles que faziam os registros, né? Então, a nossa história ela é contada por esse viés, né? O viés do colonizador. Então, o que também é outro ponto que a gente observa é que os documentos da legislação brasileira, eles escritos dentro de uma concepção que tem como pretensão uma educação plural para as escolas urbanas, há uma matriz, uma base universal comum para todos, apoiada numa matriz de modelo único, né, um modelo padrão. E para as escolas indígenas, quilombolas, ribeirinhas do campo, entre outras, que já têm hoje, né, o direito às suas diferenças, às suas especificidades, eles têm suas legislações próprias. Então, é garantido um ensino de base comum e uma outra parte diversificada. Isso foi um grande avanço também para esses povos, né? Mas o que a gente problematiza aqui é que quando falamos em diferenças e nos direitos conquistados e garantidos, verifica-se que as políticas públicas, elas posicionam, né, esses povos em determinados lugares. Então, ou seja, dentro dos territórios indígenas, dentro dos territórios quilombolas, os ribeirinhos, está garantido as suas diferenças. Mas quando eles saem, eles têm que vir para a cidade para estudar, eles já se deparam com o modelo padrão. Não há nada que garante a diferença a esses povos, né? Então, quando não estão nesses lugares, eles perdem as suas diferenças. Elas são assimiladas pela lógica homogênea e universal que ainda persiste na educação brasileira. E que não é uma tarefa fácil também de desconstruir, né? Então, para as políticas públicas educacionais, a educação escolar indígena, ela estaria garantida dentro dos seus limites territoriais e culturais. Fora desse território, eles deveriam se adequar aos conteúdos curriculares universais. Então, a gente reconhece que essas leis, elas são um grande avanço no campo educacional, né? Que favorece a compreensão da história do Brasil e da contribuição desses povos na formação do povo brasileiro.
tanto a Lei 10.000 quanto a Lei 11.645, que inclui a temática indígena. O que não dá para fazer é tentar pegar o mesmo conteúdo e adaptar um para o outro, né? Porque são povos e histórias muito distintas. Né? A Lei 10.000, no primeiro momento, ela tratava apenas da questão afro-brasileira, que é de 2003, aí depois, em 2008, acrescenta o termo indígena, né? Então, o que não dá para fazer é pegar conteúdos, isso aqui eu aplico usando a temática afro-brasileira. Depois eu só faço uma adaptação para a temática indígena, né? E isso não dá para fazer, são coisas que não dão certo, porque são povos muito diferentes, são histórias diferentes, né? Distintas. Que, embora eles tenham sofrido o mesmo processo de exclusão e subalternização, com a colonização do Brasil, os povos indígenas são povos originários, né, que já estavam aqui com a chegada dos colonizadores. E os povos africanos, eles foram trazidos de fora, eles foram desterritorializados, né, de suas matrizes culturais, da sua língua, dos seus costumes, para serem submetidos a serviços escravos. Então, são histórias diferentes. Então, são temáticas que a gente deve tratar também de forma diferente no conteúdo escolar. O próximo. Então, após a sanção dessas leis, né, elas começam a fazer parte de um conjunto de dispositivos políticos e educacionais no sistema educacional brasileiro, como itens de avaliações do Ministério da Educação, mudanças nos conteúdos dos livros didáticos e formações para implementação e aplicabilidade da lei, né? Começa a ter todo um outro movimento. E nós, professores, né, em sala de aula, a gente também não estava preparado para isso, né? As coisas chegam e às vezes a gente não sabe para onde correr, onde buscar. Né? Então, os professores eles tiveram que se virar e buscar conteúdos para ministrar em suas aulas, dar conta de atender a toda essa questão curricular. Né? E nesse tempo não foram problematizadas as dificuldades enfrentadas pelos professores, até mesmo porque nossa formação vem de um processo de escolarização homogeneizador e excludente, né? Todos nós passamos, bem dizer, todos nós passamos pelo mesmo processo, né? Que a gente não via as diferenças. Próximo. Então, se por um lado a Lei 11.645, ela significa um grande avanço na história brasileira, por outro, essa mesma história, ela precisa ser questionada, problematizada, estudada e recontada também, né? Não apenas como um cumprimento de lei, mas rever como os conteúdos sobre a história dos povos indígenas são apresentados nos livros didáticos, são estudados nas formações de professores e como são reproduzidos em salas de aula, né? E a experiência com a formação de professores tem nos motivado a buscar compreensões sobre o nosso processo histórico de escolarização, revisitar, né, o que aprendemos sobre os povos indígenas, sua história, sua cultura, desconstruir conteúdos que se fixaram como verdades e que nos impossibilitaram de nos relacionar e aprender com diferentes saberes, né? Nossa visão, a gente tinha apenas um saber, a gente não conseguia ver a possibilidade de diferentes saberes. Próximo slide. Então, quais são as estratégias que temos, né? Se temos alguma estratégia. Quando eu coloquei esse título, eu fiquei pensando, eu falei, será que a gente tem alguma estratégia, né, que funcione, que dê certo? Então, o estudo sobre os povos e as culturas indígenas não deve ser um conteúdo ou uma matéria, mas uma base para pensar com conhecimentos a história e a descendência dos povos indígenas, enquanto sujeitos situados em outra tradição cultural. Pode ir para o próximo. Então, os povos indígenas, eles só foram reconhecidos na sua diferença a partir da Constituição de 88. Até 88, eles eram povos brasileiros, né? Não era reconhecida a sua etnicidade, o Terena, o Ató, o Guarani, né? Então, é só a partir de 88
que pela primeira vez na história os povos indígenas tiveram garantido suas formas próprias de organização social, a territorialidade tradicional, a valorização do sistema epistemológico e cosmológico, a valorização e a manutenção e proteção de suas línguas, a produção e transmissão de suas tradições, a transmissão do patrimônio sociocultural, linguístico e histórico às gerações futuras. Então, até então, era só uma língua oficial, né? Eles tinham que aprender o português, as suas línguas eram negadas, foi feito um esforço muito grande de integração dos povos indígenas à sociedade nacional, o que não deu certo, né? Embora eles tenham muitos povos extintos, né? Línguas extintas, mas em 500 anos não foi possível exterminar como muitos organismos na época pretendiam. Então, um questionamento que a gente sempre faz na formação de professores indígenas é perguntar, na formação de professores indígenas, não, desculpa, na formação de professores, né? É perguntar qual que é o indígena que mora na nossa cabeça, né? Essa pergunta nós tiramos do livro do Spence Pimentel, né, do livro dele, que é O Índio que Mora na Nossa Cabeça, sobre as dificuldades para entender os povos indígenas. Né? Então, qual que é o indígena que mora na nossa cabeça? Quando a gente faz essa pergunta, o que remete? Né? E por mais que todos sabemos que os indígenas são contemporâneos, o que reporta a nossa memória? Né? Ela reporta a uma imagem folclorizada, estereotipada, de um indígena primitivo, distante, selvagem, que está lá no passado ainda, né? Também um outro questionamento que a gente sempre faz se refere às atividades realizadas no Dia do Índio. Pode deixar no próximo slide. Nós estudamos sobre o Dia do Índio, né, no nosso processo escolar. Sempre estudamos, fizemos desenhinhos de indinho de peninha na cabeça, tudo. Depois, enquanto professores também, né, eu acredito que a maioria também tenha ensinado, tenha tratado esse assunto com os alunos em sala de aula, mas muitos não sabemos o que significa, né? Então, o que é o dia 19 de abril? O que ele significa? Né? Aí aqui eu trouxe o slide, é um pouquinho extenso, mas só para a gente ter uma noção do que se trata esse dia. Que no dia 19 de abril, nós comemoramos o Dia do Índio, né? Mas essa data, ela foi criada em 1943 pelo presidente Getúlio Vargas, né? Devido a um congresso que teve no México, né? O primeiro congresso indigenista interamericano, que tinha diversas autoridades governamentais e indígenas também participando. Só que os indígenas, eles estavam desconfiados, né, desse congresso, eles não queriam participar. Então, ele fracassou no primeiro momento. E após algumas reuniões e reflexões, diversos líderes indígenas resolveram participar, após entenderem a importância daquele momento histórico, né? Então, e essa participação ocorreu no dia 19 de abril, que depois foi escolhido, né, no continente americano como Dia do Índio. Então, ele marca uma data histórica, né? E a gente acaba ensinando, reproduzindo, mas sem saber o que é, né? Então, ao abordar os pontos que trata a lei, né, como as ações pedagógicas, atividades, planejamentos e os conteúdos escolares, vamos percebendo, né, que ao longo dos anos, aquilo que aprendemos em nossa trajetória escolar sobre os indígenas marcaram e construíram representações em nosso imaginário que acabamos reproduzindo também, né, na sala de aula, na prática pedagógica, aquilo que nós achamos e aquilo que nós achamos que conhecemos sobre os povos indígenas, né? Tem uma palestra de um professor do Rio de Janeiro, né, que eu gosto muito, eu já falei aqui em outro momento, né, ela está disponível no YouTube, é uma palestra do professor José Ribabar Bessa Freire, o nome dela é Mídias e Terras Indígenas, para quem quiser buscar, né, na internet, é do ano de 2014. Então, nessa palestra, o professor inicia a fala dizendo que dos 210 milhões de brasileiros vivendo no Brasil, nós não temos 0,5% da população
ou seja, 1 milhão de brasileiros que tenha convivido com os povos indígenas, mas todos têm uma opinião sobre os indígenas, todos sabem falar, né? Tem uma concepção formada sobre os povos indígenas, mas muitos não foram, a maioria, né? Nunca foi numa terra indígena, nunca participou de um evento em terra indígena, ou tenha convivido com algum indígena, né? Então, nessa palestra, o professor, ele questiona que da onde que as pessoas tiram isso, né? Da onde que as pessoas formam essa opinião, se não conhecem, né? Tiram a opinião de um povo, sendo que não conhecem. Então, quando falamos de indígena, o que sabemos sobre esses povos? E o maior desafio, o obstáculo que nós não indígenas temos para entender os povos indígenas não está naquilo que não sabemos, mas naquilo que pensamos que sabemos. Próximo slide. Então, aqui eu trouxe também uma questão que a gente vem discutindo muito, né? São os termos índio ou indígena. Quando falamos esses termos, ao se referir a um grupo étnico ou pessoa, na maioria das vezes desconhecemos a carga de preconceitos que eles carregam, né? Porque foram construídos dentro de um discurso colonial, que forjaram identidades étnicas, né? Anulando as diferenças culturais e linguísticas. Próximo. Então, o que é bem interessante é que o termo índio, ele foi criado a partir de um erro geográfico, né? Ou seja, é uma denominação que surgiu a partir do olhar europeu sobre quem encontraram quando é que chegaram entre os séculos XV e XVI. Eles achavam que estavam chegando nas Índias, né, e deram o nome aos povos que eles encontraram aqui de índios, mas é um erro geográfico, né, um equívoco. Próximo. E o termo indígena, ele não é uma derivação da palavra índio, são palavras totalmente distintas, né? Não é uma palavra derivada uma da outra. Embora elas são parecidas, né? Possuem significados e histórias bem distintas. A palavra indígena, ela vem do latim, significa natural do lugar em que vive, gerado dentro de uma terra que ela é própria. Então, o termo foi atribuído aos povos ameríndios que habitavam as Américas em período anterior à sua colonização por europeus. Então, no sentido, quando a gente chama, se a gente não conhece os povos para chamar pela sua identidade étnica, né, o tereno, o guarani, o kaiowá, a gente fala indígenas num termo geral, que é o mais correto. Um outro ponto interessante que eu nem trouxe aqui, mas se a gente procurar na tabela periódica, índio também ele é um metal, né? Está lá na tabela periódica. E eu não lembro de nenhum professor, enquanto eu estudei, ter mostrado isso ou ter chamado atenção, né? O nosso olhar é tão invisibilizado que a gente nem percebe essas diferenças, né? Nunca questionamos nada, né? Por que índio era um metal? O que era, né? Então, só para saber, índio também é um metal. Então, esses são conceitos produzidos sobre o olhar ocidental, né? Que traz uma carga negativa no seu uso e a normalização de um discurso de inferiorização e desumanização do outro, de povos que foram classificados dentro de uma ordem racial. Né? Essa classificação da raça, né? Do negro, do índio, do branco, né? Então, que foram inferiorizando povos. Dando superioridade a alguns, inferiorizando outros, né? O termo bugre, também, que acho que todos já devem ter escutado, ele foi por muito tempo utilizado, né, pela população geral, para se referir aos indígenas. Então, ele é um termo depreciativo, que ele remete à condição de uma cultura inferior, né? É um termo que ele tem uma carga preconceituosa muito grande. Então, o que precisamos entender é que os povos indígenas, eles são grupos étnicos com características sociais, culturais e linguísticas distintas, orientados por diferentes matrizes epistemológicas e cosmológicas que posicionam seus modos de ser e estar no mundo. Próximo slide. Então, eles não são
um estágio atrasado da evolução humana. São grupos de pessoas que viveram processos históricos distintos em suas trajetórias de vida. Desde o contato com os colonizadores, muitas trocas foram efetuadas. Porém, nosso registro histórico é contado de uma visão única, daqueles que tinham domínio da escrita e a partir de uma visão eurocêntrica nos postulados da modernidade. Próximo. Aqui eu trouxe também um trecho de uma entrevista do Gerson Banil, né, sobre a Lei 11.645, que ele fala que ela é um instrumento fundamental para combater principalmente o preconceito e a discriminação, porque estou convencida de que a origem principal da discriminação e do preconceito é a ignorância, o desconhecimento. Não se pode respeitar e valorizar o que não se conhece, ou pior ainda, não se pode respeitar e valorizar o que se conhece de forma deturpada, equivocada e preconceitualmente. Nós temos muito preconceitos ainda, né? A gente faz muito julgamento antes de conhecer. Isso eu falo do modo geral, né? Todos nós temos alguma coisa em nós ainda, algo rígido, fixo, né? Então, a valorização da diferença, ela passa pelo seu reconhecimento. Reconhecer a diferença e respeitá-la na mesma proporção que queremos ser respeitados. Porém, a gente tem muitos bloqueios ainda, né? Que vem desde a nossa formação, de uma formação colonizadora. Próximo, por favor. Então, na história do Brasil, há uma lacuna, né? É uma lacuna que precisa ser problematizada, questionada, pesquisada e recontada. De acordo com as orientações, né, do parecer 14 de 2015, precisamos reconhecer a contemporaneidade dos povos indígenas e constituir uma consciência crítica e reflexiva da sociedade e da história. Então, após a criação da lei de 11.645 de 2008, como não tinha nenhum conteúdo de como aplicar isso na prática pedagógica, em 2015 foi elaborado um parecer dando alguns subsídios, né, de como tratar essa questão indígena na sala de aula, né, tratar como os povos da contemporaneidade, né, povos contemporâneos, que ao longo da história também sofreram mudanças, ressignificaram suas práticas, né, também tiveram o mesmo processo histórico que a gente. Tem um texto também da professora Valéria Calderoni, ela é aqui da nossa rede, e ela fala, né, que na história do Brasil, os povos indígenas, eles aparecem na época da colonização, né, que foi um momento significativo para retratar a chegada dos portugueses, e depois eles desaparecem, né, como um passe de mágica, e só voltam a aparecer nos contos indianistas, né, como o Bom Selvagem e outros textos, livros que contam, que trazem um pouco da presença indígena no Brasil. Próximo. Então, as narrativas históricas contadas a partir da colonização do Brasil, que sempre ignoraram as diferenças sociais, culturais, étnicas e linguísticas, elas precisam ser recontadas e estudadas no contexto escolar, pois as dificuldades de planejar e projetar uma educação escolar a partir das diferenças estão implícitas nos processos de ocultação e negação da história brasileira, né? Tem muita coisa que a gente desconhece e não tem como também recuperar mais, né? É só através de muita pesquisa, muito estudo, que a gente ainda consegue alguma coisa. Próximo. Então, qual que é o nosso desafio enquanto professor, enquanto educador, né? O desafio está em deslocar-se para outros contextos, os quais estão presentes no cotidiano escolar, e fazer o diálogo no encontro com diferentes sujeitos, sem anular suas diferenças e suas histórias, evidenciando que outros saberes e outros fazeres são possíveis. Bom, é isso. Espero ter contribuído de alguma forma com vocês, né? E me coloco à disposição para dúvidas e sugestões. Muito obrigada.
Obrigada, Marinês. Brilhante apresentação, meus parabéns. Tenho certeza, né, que vai ajudar a colaborar. Apesar que eu fico analisando, tem coisas que a gente já sabe, né? Onde é que é para ser aplicado, onde é que ser usado. Mas essas reflexões pedagógicas, às vezes, quando a gente começa batendo na mesma tecla, né, na lei e tudo mais, é muito bom, porque a gente faz a gente lembra que a gente tem que estudar, sabe? A gente tem que lembrar, às vezes, disso, porque às vezes passa batido, a gente esquece. Então, puxa, mais uma vez eu vou ouvir sobre a Lei 11.000? Sim. Sempre fica alguma coisa, sempre vai passar alguma coisa que eu não sei, né, para contribuir e tudo mais. Por exemplo, eu nunca tinha me atentado no detalhe, né, eu ouvi você falando, muito interessante, que essa lei, no início, ela era aplicada, as pessoas pensavam que era para ser aplicada só nas escolas indígenas. Eu, enquanto professora de história, né, eu não percebi isso, sabe? Então é interessante. Então a gente vai ouvindo, como assistir um filme várias vezes. Você vai vendo o mesmo título, mas de maneiras diferentes, abordagens também diferentes, né? E nessa questão da indígena, questão afro, tem muito disso, né? O pessoal, quem não é da área, né? Às vezes fala, nossa, mas eles ficam falando sempre a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque é um estudo muito vasto e é um estudo que ele caminha junto com a humanidade, ele caminha junto com a população indígena, ele caminha junto com a população negra, né? Então, se você vai falar da Lei 10.000, 11.000, sempre vai falar, porque é um caminhar juntos na história. E é isso. Eu quero agradecer, tá? Primeiro, vocês, professores, por ter nos escolhido para assistir a nossa live. Agradecer ao professor Leonel, à professora Elza, né? E é isso, Marinês, muitíssimo obrigada. Gratidão sempre.